Faculdade pública ou privada? Eis a questão. Eu sou Eduardo Micael e na sacada de hoje quero falar sobre essa que é a dúvida de muitos jovens que estão aí em vias de começar uma faculdade, de ingressar no ensino superior. Então vamos lá. Antigamente, sem dúvida, a maioria dos jovens iriam optar por faculdades públicas para fazer a sua graduação, mas hoje esse cenário já mudou bastante e nem sempre elas são as preferidas. As faculdades particulares ganharam muita força, muito espaço e também as federais e as estaduais, pois existem faculdades boas e ruins, tanto públicas quanto privadas. Então eu selecionei algumas dicas para vocês, pontos fortes e fracos sobre estudar numa faculdade pública e numa particular. Então vamos lá, começar pelos pontos positivos de se estudar numa faculdade particular. Primeiro de tudo, que o risco de ter greves é muito baixo ou quase nulo, diferentemente das faculdades públicas. E os professores, o corpo docente, muitas vezes são formados nessas universidades públicas ou têm algum tipo de vínculo de trabalho com elas. Além disso, a maioria das instituições particulares oferece uma infraestrutura, acomodações muito melhores do que as públicas por questão de investimentos. E fora que as grades curriculares geralmente são mais atualizadas do que nas faculdades públicas também. E para quem não tem tanta condição para cursar uma faculdade particular, o legal é que esse tipo de instituição oferece beneficiamento através de sistemas de crédito e bolsas estudantis, como FIES e ProUni. Mas também temos os pontos negativos, não temos como fugir disso. Muitas vezes as mensalidades são caras e as instituições mais novas não têm tanta base e estrutura de incentivo às pesquisas. Às vezes pode ocorrer da carga horária ser menor do que nas instituições públicas. Ocorre também aquele caso das salas de aulas lotadas e cheias de alunos desinteressados, que muitas vezes atrapalha o seu aprendizado porque eles estão lá porque o papai está pagando. Tem muito disso, daquelas pessoas que não dão valor aquele momento, aquela oportunidade de estar lá estudando. E também o que pode haver é o preconceito das empresas, do mercado de trabalho com algumas universidades particulares. E isso pode atrapalhar na hora de você conseguir um estágio, uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. E falando sobre as faculdades públicas, vamos lá aos pontos positivos. Primeiro de tudo, já começa por você não ter que pagar mensalidade. Outra coisa que é legal, os professores, maioria possui um vasto currículo com especializações, mestrado, doutorado e por aí vai. Geralmente você tem uma carga horária maior e no mercado de trabalho você pode ser mais valorizado do que alguém que fez uma particular. Isso está mudando, há um certo preconceito aí, uma polêmica envolvida, mas acontece de você vir de uma faculdade particular e não ser tão valorizado quanto quem vem de uma pública. Em alguns cursos também o período de aula é integral e também há bastante investimento nas áreas de pesquisa. E para fechar com os pontos negativos de se estudar numa faculdade pública, começando pelas greves que são constantes. Infelizmente, envolve muita coisa política, de governo e tudo mais, e há muita greve, pessoal. Infelizmente, não temos como esconder isso. E com isso, incorre em professores mais desmotivados, mais acomodados, e, consequentemente, impacta no seu aprendizado. A infraestrutura geralmente é mais arcaica, mais defasada, não tem tanto investimento e a grade curricular é um pouco mais desatualizada em relação às faculdades particulares. E para fechar, geralmente as faculdades públicas têm muito mais concorrência, muito mais concorrido para se entrar numa faculdade desse tipo e também elas ficam, na maioria das vezes, longe dos grandes centros e das capitais. Bom, aqui eu reuni alguns pontos positivos e negativos de estudar em faculdades públicas e privadas. Se você gostou, se fez algum sentido para você, se você conhece alguém que está procurando tirar essas dúvidas, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, com seus amigos, deixe o seu like e a gente se vê na próxima sacada. Eu voltei para deixar uma outra dica para vocês que eu esqueci de falar. Lá no blog da engenharia tem 2 matérias falando sobre as vantagens e desvantagens de estudar nessas faculdades públicas e privadas. Confere lá que tem muita coisa legal. Valeu!